o bairro do Centro e que seja oficiado ao setor competente. Indicação legislativa de número 408, de 29 de agosto de 2022, o vereador Wagner Pereira de Almeida Farrosquinha indica ao excelentíssimo senhor prefeito municipal que seja feita a operação tapa-buraco na estrada Deputado Simão Cecim, na altura do número 1865, bairro Centro, e que seja oficiado ao setor competente. Indicação legislativa de número 409, de 29 de agosto de 2022, o vereador Wagner Pereira de Almeida Farrosquinha indica ao excelentíssimo senhor prefeito municipal que seja feita desobstruções dos ralos e bueiros na rua João de Oliveira, número 89, no centro de Nilópolis, e que seja oficiado ao setor competente. Indicação legislativa de número 410, de 29 de agosto de 2022, o vereador Wagner Pereira de Almeida Farrosquinha indica ao excelentíssimo senhor prefeito municipal que seja feito um mutirão de limpeza e manutenção em todo o bairro do Cabral e que seja oficiado o setor competente. O vereador Leandro Hungria, indicação legislativa de número 411, de 29 de agosto de 2022, o vereador Leandro Hungria indica ao excelentíssimo senhor prefeito municipal, com a máxima urgência, para que seja determinada a Secretaria Municipal de Transporte a colocação de um agente de trânsito na rua João Pessoa, em frente ao Colégio Sistema de Ensino Elite, no centro, durante os horários de entrada e saída dos alunos. Indicação legislativa de número 412, de 29 de agosto de 2022, o vereador Leandro Hungria indica ao excelentíssimo senhor prefeito municipal que interceda junto ao governo do estado do Rio de Janeiro, através do Departamento de Transportes de Rodovias, o DETRO, com a máxima urgência possível, solicitando o retorno da circulação da linha 543, Nova Iguaçu, Meia, via Engenho de Dentro, que teve a sua operação suspensa, sem qualquer aviso prévio, pela empresa concessionária Aviação Nossa Senhora da Penha, no ano de 2020. Foi lido todo o expediente inicial, senhor presidente. As indicações lidas serão enviadas ao Poder Executivo. Os projetos serão encaminhados às comissões permanentes. Solicito ao segundo secretário se há algum vereador inscrito para falar. Sim, senhor presidente. Vereador Rafael Regis. 10 minutos sem a parte. Muito bom dia a todos. Agradeço a Deus por essa oportunidade. Presidente Jorginho Scalise, todos os meus pares presentes, toda a galeria, equipe de comunicação, página Fala Nilópolis, e todo o povo nilopolitano que nos acompanha pelas redes sociais. O motivo da minha subida aqui a essa tribuna é para iniciar a semana falando de coisas boas. Eu quero falar aqui do nosso querido menino chamado Nicolas Villette. O Nicolas, ele foi medalhista de prata nas Olimpíadas de Matemática da China, foi aluno do Zenobe da Costa, esse projeto no qual nós temos aqui falado, né, abordado durante muito tempo, e o Nicolas, ele conseguiu ser aprovado dentro de um programa de iniciação científica. Ele já conseguiu mestrado na Universidade Federal do Rio de Janeiro. Que orgulho! O Nicolas é nilopolitano, teve sua base, seu ensino dentro do nosso município de Nilópolis e não só foi reconhecido como medalhista de prata nas Olimpíadas de Matemática, ele também conseguiu, através de um programa de iniciação científica, no segundo período da faculdade, ele já conseguiu o mestrado na Universidade Federal do Rio de Janeiro. Então, eu quero aqui parabenizar, né, em nome de toda a equipe, o professor Fernando Rocha, que me mandou essa notícia. Professor, parabéns, professora Débora, diretora Elaine, todos os responsáveis aí pelo projeto Aula Invertida
do nosso queridíssimo Colégio Estadual Marechal Zenóbio da Costa. São essas minhas palavras, caso necessário, eu retornaria a essa tribuna. Obrigado. Solicito ao segundo secretário se há mais algum vereador inscrito para falar. Sim, senhor presidente. Vereador Farol do Paiol. Boa tarde a todos, boa tarde à mesa, ao nosso presidente Rafael Regis. Vereador, Vossa Excelência tem 10 minutos sem a parte. Ok, Rafael Regis, meu nobre amigo Anderson Campos, Jorginho Scalise. Antes de chegar aqui na nossa plenária de hoje, recebi 2 convites, Zé Ribeiro e meu outro irmão que está ali no fundo. Eu não irei comentar sobre a partida, pode ficar tranquilo, não devemos comentar, temos que fazer um projeto de lei sobre essa situação, de não comentar. Mas hoje eu recebi aqui em meu gabinete meus três nobres amigos, Paulo César, mais conhecido como Paulinho, meu grande nobre amigo, meu parceiro, veio receber a moção dele aqui hoje. Paulinho, irmão, seja abraçado por essa casa, seja bem-vinda mais uma vez. É um homem que mexe e articula com qualquer tipo de evento. Quer falar em evento, é falar com Paulinho. Um homem brabo, coração nilopolitano. Seja bem-vindo, Paulinho. E meu nobre amigo também, senhor Arcanjo, para quem não conhece. Senhor Arcanjo, seja bem-vindo a essa casa também é sua. Você faz parte dessa casa, meu amigo. Também veio receber essa moção hoje aqui. Se sinta abraçado por essa Câmara. E a todos que se encontram aqui, não deveria esquecer também da Dona Sônia. Cadê a Dona Sônia? Já foi embora? Então tá bom, manda meu abraço para ela. E muitas felicidades. E serei breve, Jorginho. Sobre aquele assunto da saúde, como você tivemos numa caminhada essa semana, você falou que está praticamente resolvido, eu acredito que sim, né? Porque nós continuamos com a mesma dificuldade, Jorge. Tendo que sair daqui para poder marcar consulta, Belfor Roxo, Nova Iguaçu. Eu não acredito nisso. E ela pediu um tempo à nossa secretária, correto? Que iria resolver. O tempo foi esgotado e nada foi feito. Engenho Pedreiro, Zé? Zé, às vezes eu saio corrido daqui, não é porque eu quero, não. É porque eu tenho um compromisso, Belfor Roxo, Nova Iguaçu. Essa nossa carência que nós temos aqui no nosso bairro é uma dificuldade. Mas se Deus quiser, Deus permitir, nós iremos vencer. Um forte abraço a todos, o nosso meio de comunicação. Pimenta, não irei comentar também, acho que esse não comentar. Um abraço a todos aí, uma excelente tarde a todos e fique com Deus. Parabéns pelas homenagens, vereador. Solicito ao segundo secretário se há mais algum vereador inscrito para falar. Sim, senhor presidente. Vereador Jorginho Scalise. Vereador Jorginho Scalise, 10 minutos sem a parte. Bom dia a todos, bom dia, senhor presidente Rafael Regis, Anderson Campos, fazendo parte da mesa hoje, os novos amigos vereadores que aqui se encontram, e a todos na galeria. Saudar meu querido amigo Picolé ali, tricolor. Até que enfim apareceu, hein, Picolé? Nosso parceiro, chefe de gabinete André, que também está marcando presença hoje. Minha subida aqui é só para agradecer a um evento que nós realizamos ontem, o 4º passeio ciclístico no Jericinó. E foi
realmente um sucesso. A gente não esperava que tantos ciclistas aparecessem, né, num evento, né, que a gente tem por costume, né, desde quando eu era o secretário de esporte, que a gente criou um calendário, e aí a gente sempre sobe aqui para falar, né? A gente cria um calendário e depois os secretários que assumem não dão continuidade no calendário. Mas a gente continua fazendo, doutor Bruno. Se não fosse pela pandemia, ontem teria sido o 6º passeio ciclista. Então ontem teve mais de 1000 ciclistas lá no Gericinó, foi uma surpresa para a gente, né? Sorteamos lá 8 bicicletas, né? Enfim, agradecer a todos aqueles que tiveram imbuído e acreditaram no nosso trabalho, né? Principalmente o pessoal aí do grupo Dinossauro Bike e do Pedal Anchieta, que é o maior grupo de ciclistas talvez do Rio de Janeiro, Pedal Anchieta, né? Os caras são muito organizados, são pessoas sérias, decentes, e a gente ficou muito contente de estar participando com eles ontem lá de um evento tão grandioso, né? Só gratidão, agradecer ao prefeito Abraão que esteve lá também, né? O presidente dessa casa aqui, o Rafael Nobre, né? Enfim, o evento foi um sucesso e o meu motivo de estar vindo aqui é só para agradecer. Um abraço a todos, talvez na segunda parte a gente volta para falar, né, de coisas não para agradecer, mas para falar de assuntos voltados à saúde também, Farol. Um abraço, bom dia. Parabéns, vereador. Solicito o segundo secretário, se há mais algum vereador inscrito para falar. Sim, senhor presidente. O vereador mais lindo da Baixada Fluminense, Anderson Campos. O vereador Anderson Campos, 10 minutos sem a parte. Presidente, boa tarde. Fui muito modesto. Falei que eu sou o vereador mais lindo da Baixada. Acredito que do Brasil. Tá certo? Então, em primeiro lugar, aqui, parabenizar o vereador Rafael Reis por estar conduzindo hoje a sessão plenária. Já disse aqui, em alto e bom som, que sou admirador do trabalho dele. É meu amigo, meu irmão, parabéns, você está muito elegante aí na cadeira de presidente. Cumprimentar meus colegas vereadores, cumprimentar aquelas pessoas que hoje participam dessa sessão plenária. Temos assuntos importantes a tratar aqui, no momento da ordem do dia. Então vou deixar os meus assuntos importantes, não que esse não seja, né, para debater na hora certa. Eu vim aqui só para poder fazer um comentário a respeito do debate que aconteceu ontem, que foi o primeiro debate presidencial da eleição de 2022. O vereador Marquinhos Tremont está me fuzilando com o olho, acalma o coração. Já te falei, tem que se cuidar. E eu quero parabenizar aqui o presidente Bolsonaro por ter conseguido expor o que ele fez ao longo de quase 4 anos de governo. Ele está dizendo que o presidente não fez nada. Uma coisa ele fez, ele não fez o que o seu presidente fez, foi roubar. Enfim, quero parabenizar o presidente Bolsonaro por ter conduzido muito bem esse debate, se manteve calmo, tranquilo, expôs os feitos do governo federal. Eu nunca vi a Rede Globo falar sobre uma obra do governo federal. E olha que foram muitas. O ministro Tarcísio de Freitas, que foi o ministro da Infraestrutura, com certeza colocou o nome dele na história. Porque foram várias obras que foram abandonadas pelo PT ao longo dos anos, que foram concluídas pelo governo federal. O ministro Damares, a gente antigamente não sabia nem que era a ministra dos Direitos Humanos. Hoje nós sabemos que foi uma mulher pastora, que sempre se colocou a favor dos menos favorecidos, sempre ajudou as mulheres, as crianças. Enfim, são vários feitos do governo federal, como a criação do PIX, que todo mundo aqui faz, que hoje aí estão melhorando a vida do cidadão brasileiro. Então, parabéns ao presidente Bolsonaro. Também gostaria de salientar aqui uma frase do presidente, que o ex-presidiário não tinha moral nenhuma para poder cobrar a ele. Vocês viram essa parte do debate? Soltei até a foto, dei tiro pro alto, porque o presidente de fato ali colocou o cachaceiro no lugar dele. Agora você vê, né? Que coisa absurda. Um camarada que até pouco tempo atrás estava preso, foi condenado em 3 instâncias, não foi um juiz que condenou Lula, 3 instâncias condenaram o vagabundo desse cachaceiro, e hoje o camarada está lá como candidato a presidente da República. Eles tiveram que ressuscitar um defunto para poder tentar ganhar a eleição do Bolsonaro. Tentaram lançar o Luciano Huck, não deu certo. Tentaram lançar o Sérgio Moro, não deu certo. Tentaram lançar, quem mais? O Dória, o calcinha apertada, não deu certo.
Então o que eles fizeram? Vamos descondenar o cachaceiro para ver se ele consegue tirar a presidência do Bolsonaro. Mas não está dando certo. O povo está com o presidente Jair Bolsonaro. Lula não conseguiu apresentar uma proposta, só ficou falando de coisas que aconteceram há 20 anos atrás. 20 anos atrás, Farol. 20 anos atrás. O cara falando de passado, não tem uma proposta. Primeira pergunta que o presidente fez: ô presidente Lula, sobre a corrupção, se eu voltar a ser presidente, o que o senhor faz? Companheiro, nós vamos roubar menos. É incrível ver um camarada com esse caráter estar na presidência, querer ser candidato de novo, querer ocupar a cadeira mais importante, que é a cadeira de presidente da República. Então, eu espero que a gente vire essa página aí. O Lula já está com seus 77, 78 anos. Vai para casa, vai ver televisão, vai fazer alguma coisa lá. E parabéns ao presidente Bolsonaro, me colocando mais uma vez aqui como um grande defensor dele, muito por conta das ideias e dos valores que ele carrega. E eu tenho certeza aí que nós venceremos mais uma vez, Faustinha. Você viu o debate ontem? Você viu? O Faustinha não perdeu. Tem os artistas, né? Então, parabéns ao presidente Bolsonaro. O presidente aqui em Nilópolis, se não me engano, teve mais de 66 mil votos na última eleição. Então, boa parte do município de Nilópolis apoia a gestão do presidente Bolsonaro. Em 2014, ele era deputado federal. Teve 5 mil votos aqui. Sem nunca ter estado aqui. Então, quer dizer o quê? Já existiam pessoas que compartilhavam do mesmo pensamento dele. Certo? Nós vimos aí o Lula, que sempre fala a respeito das mulheres. Teve uma jornalista que perguntou a ele se ele se comprometia em colocar metade do ministério dele de mulheres. Não é isso que a esquerda pleiteia? Direitos iguais para as mulheres? O mesmo espaço político? E ele falou que não ia se comprometer. Quer dizer o quê? Ele vai fazer a mesma coisa que o presidente fez. A gente não pode escolher pessoas para poder trabalhar. Eu, como escolhi pessoas para poder trabalhar, eu não escolhi se a pessoa era homem, se era mulher, se era negro, se era branco. A gente escolhe pelo critério da competência da pessoa. Onde você viu escolher ministro de Estado por conta do seu sexo, por conta da sua orientação, né, religiosa? Isso não acontece, é aberração. É isso que a esquerda quer implementar. Direitos iguais, mas muitas das pessoas não têm competência. A Renata Vasconcelos perguntou ao presidente Bolsonaro em 2018 se ele ia equiparar o salário das mulheres com o salário dos homens. Ora bolas! Ela ganha menos que o William Bonner para apresentar o mesmo jornal. Então é sempre a incoerência da esquerda, sempre a incoerência daquelas pessoas que defendem minorias, mas que no seu dia a dia fazem a mesma coisa. Então, parabéns, presidente Bolsonaro, conta comigo aqui em Nilópolis para que nós possamos levar as nossas bandeiras, as bandeiras conservadoras, um pouco mais adiante. Senhor presidente, muito obrigado. Palavras a meu respeito, vereador. Solicito, segundo o secretário, se há mais algum vereador inscrito para falar. Sim, senhor presidente, vereador do Lula, Marquinhos Trembom. Cumprimentar o presidente, Rafael, Regis, cumprimento todos os meus pares, a todos que estão na galeria, bom dia, a todos que me assistem através das redes sociais, Fala Nilópolis, transmissão da Câmara também, um ótimo dia a todos. O que me traz aqui a essa tribuna é novamente combater a mentira, que a mentira é marca do governo Bolsonaro. Cada 10 palavras que se fala, 11 são mentiras. Nós devemos falar repetidamente que o bolsonarismo não passa de uma farsa, uma seita, uma alucinação. Porque o que nós estamos vivendo na prática é a fome. Saindo da fantasia do mundo bolsonarista, saindo da fantasia do blá blá blá, o que nós estamos vivendo na prática é a fome. São 15 milhões de desempregados.
39 milhões na informalidade, ou seja, a pessoa pega um saquinho de bala, vai para a feira vender, não está considerado desempregado. Está sendo considerado pelo governo, desgoverno Bolsonaro, um subemprego. Não está desempregado, não. Então são 39 milhões na informalidade, mais quase 15 milhões desempregados. Isso somando, são quase 25% da população brasileira. Isso são dados. Não é blá 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 e fantasia, não. O PIB do país não avança. Inflação a 12%, corroendo o poder de compra da população. Isso é verdade, isso não é blá blá blá. Isso não é fantasia. O comércio quebrado, tendo que recorrer a empréstimos em cima de empréstimo. Eu sou comerciante, tem em torno de 150 funcionários. Todos os meus comércios estão à beira do precipício. E eu tenho certeza que o da população brasileira também. Na sua maioria estão tendo que recorrer ao Pronamp. Graças ao desgoverno Bolsonaro. Agora, há um mês da eleição, tentando iludir o povo brasileiro. Vem falar de auxílio que ele não queria dar. Ele propôs, e ontem, na maior cara de pau, como eu falei aqui, cada 10 palavras, 11 é mentira, não queria dar o Auxílio Brasil. Queria que o povo se virasse. Inclusive, semana passada falou que não existe fome no país. Que isso é tudo uma invenção. Teve uma ministra aí também, do Bolsonaro, que falou que o brasileiro só passa fome porque quer, porque tem um monte de mangueira e poderiam comer manga. É cada absurdo desse governo que eu não sei como o Bolsonaro se propõe a defender. Falar de corrupção, pastores, em nome de Deus. Vejam bem, pessoal, todos nós estamos vivendo no Sudeste, Rio de Janeiro. Vocês estão na porta, fazendo só uma analogia, na porta da sua casa, Farol, chega um cara, 2 meliantes de moto, né, de boné, você já sabe, você é assaltado, não é isso? Você imagina? Ele puxa a arma, um assalto, leva teu celular. Nós que vivemos no Sudeste já estamos até meio acostumados, não deveríamos, né? Mas já estamos até acostumados com essa situação. Agora imagina você ver um pastor com uma Bíblia e um terno e falar um assalto. Isso é o cúmulo do absurdo. Não devemos aceitar a corrupção, devemos combatê-la. Mas o cúmulo do absurdo é tentar defender pastor que rouba ouro, que troca verba nos municípios, pedindo barra de ouro, pedindo 300 mil para o prefeito para trazer verba para a cidade. Não devemos aceitar a corrupção nem de um lado nem do outro, principalmente em nome de Deus. Isso é o cúmulo do absurdo. Pelo amor de Deus, isso é o que o governo Bolsonaro institucionalizou no nosso país. Agora, outra questão aqui. Vereador Anderson Campos, meu caro amigo, Vossa Excelência, e eu faço essa pergunta a todos vocês, acredita na justiça que condenou o Lula? Você acredita, ô Farol, que condenou o Lula? Sim. Anderson Campos, há poucos dias, disse que sim, ele acredita na justiça que condenou o Lula. Aí eu pergunto, você acredita na justiça que o absolveu? Não, é a mesma justiça. Ou seja, o fanatismo é tão grande, foi absolvido sim,
Existe uma coisa aqui no nosso país chamada presunção de inocência. Presunção de inocência. Se ele não é culpado, ele é o quê? Inocente. Se ele não é culpado, posso discutir, não sou advogado, mas falo com propriedade, até mesmo com o procurador. Porque se ele não é culpado, ele é inocente. Ponto final. Não há quem vai discutir isso comigo aqui. Presunção da inocência. Se não é culpado, é inocente. Então, todos vocês que me assistem através das redes sociais, todos vocês que estão aqui na galeria, acredita na justiça que condenou o Lula? Sim. Mas não acredita na que absolveu? O vereador veio aqui e falou, ele foi condenado em 3 anos, mas a Suprema Corte entendeu que o processo era vicioso. E ponto, e acabou. Acabou o processo, Lula vai ser presidente novamente e está apto a concorrer às eleições. Ponto final. Sabe por que o Lula falou do passado, vereador? Porque quando ele assumiu a presidência, existia 12% de desempregados. E passou a ser 5% de desempregados. O Lula criou mais de 22 milhões de empregos. Sabe por que o Lula falou do passado, vereador? Porque a inflação estava 12% e ele levou para a meta 5% de inflação. A população brasileira, na prática, não estou falando do blá 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 e do ilusionismo não, do Bolsonaro não. Na prática, a população brasileira pôde comprar mais, pôde comer melhor, pôde comprar sua casa, pôde comprar seu carro, sua moto. Na prática, não estou falando do blá 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 e das mentiras do bolsonarismo. Falando de Damares, essa mesma lunática que falou que meninas lá em Marajó eram estupradas porque não usavam calcinha. Essa mesma lunática que teve alucinações em cima da goiabeira não tem moral nenhuma para falar de ninguém, não tem competência. Ministro sem qualificação nenhuma. Um ministro lá atrás da cultura colocou a sua mesa, o quadro, tudo, até os detalhes da mesa, como o ministro de Adolf Hitler, na época, fazendo referência a Hitler. Isso é o bolsonarismo. 2 minutos, vereador. E ontem, numa cara de pau, veio esse presidente alucinado, essa fantasia que o Brasil criou, dizer de Auxílio Brasil. Auxílio ele que ele não queria dar, pô. Pelo amor de Deus, se for oportuno, voltarei a essa tribuna. Lula será o presidente para resgatar a felicidade do povo brasileiro. Muito obrigado. Solicito, segundo secretário, se há mais algum vereador inscrito para falar. Sim, senhor presidente. Vereador Farrusquinha. Vereador Farrusquinha, 10 minutos sem a parte. Não posso deixar de participar disso. Isso é de suma importância. Agradecer a Deus por mais essa oportunidade, saudar a mesa aqui na pessoa do presidente Rafael Regis, meu irmão, meu amigo, meus demais pares, doutor Bruno Cabral, Anderson Campos, Marquinhos Trembom. Eu fico muito feliz quando eu soube essa tribuna, mas ali da cadeira está muito mais confortável para mim poder falar. E eu acho que o debate é salutar, né? A gente podia trazer esse debate para o âmbito municipal, colocar esse empenho aqui para a nossa cidade para que a gente possa dar uma saúde de qualidade, uma educação de qualidade, segurança pública de qualidade, André, para que o povo nilopolitano daqui a um tempo possa estar nos honrando com voto novamente.
E falar que eu fico muito feliz de ver, estamos falando de debate, presidente, de ver duas mulheres que saíram muito bem no debate, a senadora Simone e a outra é Soraya. Olha, rapaziada, e assim como é que eu falo sempre, toda hora que falta uma mulher nessa casa, eu não vejo problema nenhum, pode ser no meu lugar daqui a 2 anos, vereador Zé Ribeiro. Concorrer comigo na eleição vai ser um prazer. Vai ser um prazer ter uma mulher vereadora aqui nessa casa, e a gente sabe que faz falta para a população nilopolitana a representação feminina na Câmara dos Vereadores. E por olha só, vereador de São Campos, obrigado pelo que me toca aqui. Solicito ao segundo secretário se há mais algum vereador inscrito para falar. Não, senhor presidente. Não havendo mais nenhum vereador inscrito para falar e havendo o número legal, passo para a ordem do dia. Solicito ao primeiro secretário que faça a leitura das matérias da ordem do dia. Sim, senhor presidente. Projeto de Lei Complementar de número 40 de 2022, ementa, dispõe sobre o funcionamento do comércio no município de Nilópolis, altera e revoga dispositivos da Lei Complementar 136, de 26 de outubro de 2017, para dispor sobre o trabalho aos domingos e feriados e de outras providências. Autor, Poder Executivo. Projeto em discussão. Discussão encerrada. Em votação. Aqueles que aprovam permaneçam sentados. Aprovado. Em primeira. Projeto de Lei Ordinária de número 4, de 23 de fevereiro de 2022. Autor, vereador Jorge Scalice. Ementa, dispõe sobre a instalação em praças e brinquedos públicos de brinquedos adaptados a equipamentos especiais desenvolvidos para lazer e recreação de crianças com deficiência ou portadores de mobilidade reduzidas a necessidades especiais no âmbito do município de Nilópolis e de outras providências. Projeto de lei em primeira votação. Em discussão. Discussão encerrada. Em votação. Aqueles que aprovam permaneçam sentados. Aprovado. Projeto de Lei Ordinário de número 17, de 6 de abril de 2022, ementa, denomina Travessa Paulo Sérgio Roque Leite, Logradouro, delimitado com a Rua Cândida, número 567, ao lado do número 565, no bairro Olinda. Autor, vereador Rafael Pereira Nobre. Projeto de lei em primeira votação. Em discussão. Discussão encerrada. Em votação. Aqueles que aprovam permaneçam sentados. Aprovado. Projeto de Lei Ordinário de número 27, 10 de maio de 2021, ementa, dispõe sobre o recebimento e depósito de sobras de materiais de construções para doação a pessoas carentes e entidades beneficentes ou habitacionais no município de Nilópolis e de outras providências. Autor, vereador Rafael Pereira Nobre. Projeto de lei em primeira votação. Em discussão. Discussão encerrada. Em votação. Aqueles que aprovam permaneçam sentados. Aprovado. Projeto de lei de número 36, de 9 de junho de 2021, ementa, cria o cadastro municipal de pessoas condenadas por crime de estupro. Autor, vereador Anderson Campos. Projeto de lei em primeira votação. Em discussão. Presidente, quero discutir o projeto. 15 minutos, vereador. Com a parte. Boa tarde. Eu apresentei esse projeto de lei aqui no ano passado e cobrei que ele fosse colocado em pauta para que nós pudéssemos votar. Eu vou aqui explicar para vocês qual é a minha intenção com esse projeto de lei. Projeto esse que já foi motivo até de reclamação de algumas pessoas, inclusive na internet, e saliento mais uma vez, pessoas que, ao meu ver, são desocupadas, pessoas que não têm uma roupa para lavar em casa e vivem de política, né? A tia ali fica calma. Vamos lá, a emenda do meu projeto. Cria o cadastro municipal de pessoas condenadas por crime de estupro.
Os bolsonaristas, como o vereador Trembon nos qualifica, né, são acusados aí, Brasil afora, de não gostarem de mulheres, não defenderem mulheres. O presidente Bolsonaro é o presidente que mais sancionou leis em favor das mulheres em todo o Brasil. Grande parte das terras que foram regulamentadas pelo governo federal foram doadas para mulheres. Hoje, grande parte das pessoas que recebem o Auxílio Brasil são mulheres. Mulheres que foram abandonadas pelos seus maridos, mulheres que, se comprovarem que vivem sozinhos, recebem um valor adicional. Então não tem como dizer aqui que o governo federal, que o Bolsonaro e que os seus aliados não cuidam das mulheres. Eu apresentei esse projeto de lei aqui para trazer para as mulheres uma tranquilidade. Eu relatei na última semana que mais de 100 mil mulheres entre 2020 e 2021 foram estupradas. E grande parte dessa violência acontece com pessoas próximas. A vítima, aqui no Brasil, ela vive para sempre carregando o seu trauma. Elas são condenadas eternamente. Muitos familiares aí perderam seus parentes na mão dos vagabundos. O vagabundo vai lá, é preso, às vezes sai na audiência de custódia, outras vezes passa a cumprir a pena em regime fechado, mas por comportamento ele acaba tendo a sua pena aí reduzida. Você imagina uma mulher que foi vítima de abuso sexual, um dia passando pela rua, encontra com um camarada que cometeu esse crime. E algumas pessoas vão dizer para mim que ele já pagou pelo crime dele. Mas será que existe lei no Brasil que de verdade puna o criminoso? Não. Nós vivemos uma cultura desde a década de 80 que é chamada cultura da bandidolatria. Nós vivemos uma inversão de papéis. O bandido passou a ser o coitado da história e a vítima passou a ser, sabe-se lá o quê? Esse projeto de lei aqui vai criar um banco de dados, um cadastro de pessoas que foram condenadas com trânsito em julgado por crime de estupro. Para que, vereador, você quer criar uma lei dessa? Com objetivo claro. É o primeiro aqui descrito nos artigos que eu coloquei. O primeiro artigo diz que pessoas condenadas com trânsito em julgado por crime de estupro não poderão ocupar na esfera municipal nenhum cargo público, seja ele comissionado ou seja ele de concurso. Algumas pessoas vão dizer para mim o seguinte: vereador, será que a pessoa de verdade cometeu esse crime? A gente sabe que também já aconteceu de algumas mulheres denunciarem alguns homens por abuso, por estupro. Em alguns casos raros, de fato, o camarada ele era inocente. Mas eu vou responder essa pergunta aqui publicamente. Não cabe ao Poder Legislativo entrar no mérito da culpabilidade de alguém. Isso não é prerrogativa do Legislativo. Isso é a função do Judiciário. Cabe ao Judiciário punir, condenar ou inocentar alguém. Doutor Bruno, ele é advogado e é o procurador da Câmara. Tem propriedade, já vou lhe dar parte, vereador, tem propriedade para poder falar sobre leis. Mas com pouco conhecimento que eu tenho, eu posso trazer para vocês aqui uma informação que algumas pessoas desconhecem. Cabe à primeira e à segunda instância analisar se a pessoa de fato é culpada por um crime ou não. Correto, doutor Bruno? Da segunda instância para cima, o que se analisa não é mais se a pessoa é inocente ou não. É a questão das penas. Então, a pessoa, quando chega a ser condenada com trânsito em julgado, o trânsito em julgado é quando não cabe mais recurso, é porque, de fato, a justiça entendeu que aquela pessoa cometeu aquele crime. Então, não pode ser a Câmara dos Vereadores de Nilópolis que vai analisar se a pessoa sofreu uma injustiça ou não. Cabe a ela, na esfera do Judiciário, provar a sua inocência. Recorrer, ter seus advogados, apresentar
provas de que não cometeu crime, cabe ao legislativo criar leis para que a gente puna essas pessoas. E colocando aqui numa balança, eu quero que vocês imaginem agora uma balança, são duas. Quantas pessoas que de fato cometeram esse crime nós estaríamos punindo com essa lei, e quantas pessoas que não cometeram esse crime nós estaríamos cometendo essa injustiça com essa lei? A balança pesa para qual lado? Eu acho que a maioria das pessoas prejudicadas seriam pessoas que de fato cometeram essa atrocidade. Vereador Marquinhos Trembão, você tem a parte. Vereador, gostaria de fazer algumas perguntas aqui, para que eu possa proferir meu voto de forma mais justa, né? E, de antemão, gostaria de deixar claro aqui, perante a toda a tribuna, a todos que me assistem através das redes sociais, que eu condeno, Marquinhos Trembão, condeno o crime de estupro, crime hediondo, e gostaria que todos os estupradores queimassem no inferno. Só deixar isso aqui registrado, para que não entendam que eu estou querendo defender, estou tentando entender seu projeto, para que eu possa proferir meu voto de forma justa, como bem falei. Nós temos que ter responsabilidade aqui, muita responsabilidade. O cargo que a população nos colocou é um cargo que requer altivez, independente de posição ideológica, de pensamentos diversos que possamos ter, temos que ter muita responsabilidade aqui. Eu fico um pouco preocupado com o seu projeto, porque, por exemplo, fazendo uma analogia aqui, um bolsonarista muito conhecido, talvez no Brasil, foi acusado há poucos dias aí de estupro de vulnerável. Ele se chama Gabriel Monteiro, policial militar, estava na feira ontem pedindo voto, no maior cara de pau, estava na feira de Nilópolis. Isso. Ele foi acusado de estupro, teve seu mandato cassado. Digamos então que esse bolsonarista, que é um bolsonarista assumido, tem todos os seus princípios voltados a tudo que o bolsonarismo fala. Digamos então que esse cidadão entre nessa lista. Vereador, nós não estamos sua aqui, parte tem 3 minutos, restam mais 2. Nós não estamos aqui para julgá-lo, porque nós não somos a justiça, somos o parlamento, como bem falou. Mas só fazendo essa analogia para que os caros colegas possam entender a gravidade desse projeto. Digamos, então ele ainda não foi condenado pela justiça, vereador. Mas digamos que ele entre nessa lista que Vossa Excelência está propondo colocar como se ele fosse morador de Nilópolis. Ele está marcado nessa lista. De antemão, ele já está condenado por Vossa Excelência e já está inserido na lista de um estuprador. Se eu estiver equivocado no meu pensamento, gostaria que Vossa Excelência me corrigisse. Imagine você, uma pessoa que mais na frente seja inocentada, no caso de estupro, ele já constando na lista, pode sofrer um assassinato e muitas outras injustiças. Não estou aqui absolvendo e nem condenando. Estou aqui levantando essa ideia porque nós temos o dever e a atribuição de ter responsabilidade nesse plenário. 1 minuto, vereador.
Então, gostaria de levantar essa tese para que nós possamos ser o mais justos possível nesse plenário. Eu gostaria que se eu estiver equivocado, gostaria que Vossa Excelência aqui esclarecesse um pouco mais assim o pensamento, o que leva à criação dessa lista, e esclarecer um pouquinho mais as minhas ideias para que eu vote favorável ao seu projeto. Muito obrigado pela parte. Vereador Marquinhos Grembon, só para esclarecer que após a fala do vereador Anderson Campos, o projeto continua em discussão. Interpretam-se como estuprador, para os fins desta lei, aquele que tenha sido condenado com sentença transitada em julgado, como havia mencionado aqui no início. Então, as pessoas que estarão nesse cadastro aqui são pessoas condenadas pela justiça. Não há a menor possibilidade de alguém que tenha sido caluniado, difamado, ou até mesmo acusado por alguém de ter cometido estupro, que entre nesse cadastro. Seria uma irresponsabilidade muito grande. Eu poderia sofrer consequências, acredito, por conta disso, ou aqueles que vão administrar, que no caso a Secretaria de Segurança, ou explanar alguém que não tenha cometido um crime, por acusar alguém de algo que ela não tenha feito. Então não há a menor possibilidade de uma pessoa entrar nesse cadastro sem que ela tenha sido condenada. O Cadastro Municipal de Pessoas Condenadas por crime de estupro conterá no mínimo os seguintes dados: dados pessoais completos, foto, característica física e identificação datiloscópica dos condenados por crime de estupro, DNA, local de moradia e atividade laboral desenvolvida pelo condenado por crime de estupro que esteja em livramento condicional nos últimos 3 anos. Os indivíduos com nome inscrito neste cadastro ficam vedados a investidura em cargos públicos da administração pública direta, indireta, autarquias e fundações no âmbito do município de Nilópolis. Caberá à Secretaria de Segurança Pública do município de Nilópolis o cadastro e a responsabilidade de regulamentar a criação, a atualização, a divulgação e o acesso, observadas as determinações desta lei. O cadastro deverá ser disponibilizado por meio eletrônico da Secretaria de Segurança Pública do município de Nilópolis, observado o seguinte: deverão ter acesso ao cadastro as polícias civil e militar, conselhos tutelares, membros do Ministério Público e do Poder Judiciário e demais autoridades, a critério da Secretaria de Segurança Pública do município de Nilópolis. Qualquer cidadão poderá acessar o cadastro municipal de estupradores, desde que limite as informações disponibilizadas somente ao acesso à identificação e fotos dos cadastrados, observada a condição de ter tido a condenação transitada em julgado e até a reabilitação penal. Deixa eu ler aqui agora a justificativa. O presente projeto de lei tem como objetivo fazer com que as pessoas condenadas por crime de estupro com trânsito em julgado integrem o cadastro municipal de estupradores e sejam impossibilitados de ter investidura em cargos públicos. A mais eficiente forma de se evitar um crime é atuando na prevenção, uma vez que a punição tem um caráter mais retributivo e educativo do que preventivo. E nesse campo da prevenção, a informação se constitui ferramenta essencial, pois permite o planejamento das ações que têm o potencial de evitar a ocorrência de eventos criminosos. Na minha opinião, um estuprador não tem reabilitação. Mais 2 minutos, vereador. Muito obrigado. É que eu vou concluir as minhas palavras. Na minha opinião, um estuprador não tem condições nenhuma de voltar a conviver com a sociedade, a não ser que ele sofra uma castração química. Bolsonaro sempre levantou essa bandeira da castração química. Alguém que confiaria os seus filhos ao camarada que já cometeu um crime de estupro? Algum pai aqui confiaria a sua filha, algum motorista? Vamos dizer assim, o camarada foi condenado por crime de estupro e agora ele decide virar inspetor dentro do colégio. Alguém confiaria? Alguém confiaria em ter um porteiro assim? Alguém que trabalhasse no meio de mulheres, de crianças? Eu particularmente não acredito. Para mim isso daí não é doença não, tá? Algumas pessoas dizem que isso é doença. Isso é desvio de caráter.
Isso é escolha pessoal de alguém que decidiu ser assim. Eu já disse aqui e repito, se isso é doença, o remédio você não compra na farmácia. A bala não é aquele comprimido não, é outra. De 9, 40, é minha opinião. Minha opinião. Então eu espero que a partir desse cadastro, nós tenhamos conhecimento daqueles que convivem entre nós, que cometeram essa atrocidade de desonrar uma mulher, uma criança ou um adolescente. E encerro aqui, fazendo aqui para vocês uma situação que acontece e muita gente negligencia. Vocês sabiam que além das mulheres que são estupradas, existem recém-nascidos estuprados? Crianças de 2 anos, meninas de 5 anos estupradas? Como é que eu posso ter um camarada desse nomeado na prefeitura, com cargo na prefeitura? Nós precisamos punir, com todas as ferramentas que temos, pessoas que desonraram outras pessoas. Então aqui eu peço o apoio dos meus colegas vereadores para que nós possamos aprovar em primeiro turno esse projeto de lei que está dando um recado para a mulher de que a Câmara Municipal de Nilópolis não compactua com esse tipo de vagabundo. Muito obrigado. O projeto de lei continua em discussão. Vereador Marquinhos Trembom, 15 minutos, com a parte. Serei sucinto na minha fala. Venho a essa tribuna dizer que Vossa Excelência externou bem seu pensamento e votarei favorável ao seu projeto, pois ficou bem claro que o projeto tem o intuito de proteger a população nilopolitana e o cadastro só será, as pessoas só serão inseridas após de transitado e julgado. Então pode contar com o voto desse humilde vereador. Tá bom? Muito obrigado pela parte. O projeto de lei continua em discussão. Discussão encerrada. Em votação. Aqueles que aprovam permaneçam sentados. Aprovado. Projeto de lei ordinário de número 37, 16 de maio de 2022, ementa. Os estabelecimentos comerciais instalados no âmbito do município de Nilópolis ficarão expressamente proibidos de comercializar sacolas plásticas. Autor, vereador Rossão Gomes. Projeto de lei em primeira votação. Em discussão. Discussão encerrada. Ô, presidente, o vereador não se faz presente, Rossão. Esse projeto pode ser votado sem a presença do vereador? Pode? Então, beleza. Oi? É lógico. Acho que para ele próprio. É lógico. Pode ser tirado de pauta. Agora você faz presente. Agora sim. Vereador, o senhor quer que tire de pauta e coloque para quarta-feira? Com a presença Na sacola. do senhor. Pode botar? Não, tranquilo. Em discussão. Discussão encerrada. Em votação. Aqueles que aprovam permaneçam sentados. Aprovado. Projeto de lei de número 94, de 4 de outubro de 2021, ementa, dispõe sobre a obrigatoriedade no município de Nilópolis da divulgação de informações sobre de obras públicas paralisadas, contendo os motivos, tempo de interrupção e nova data para previsão para término. Autor, vereador Anderson Campos. Projeto de lei em segunda votação. Em discussão. Discussão encerrada. Em votação. Aqueles que aprovam permaneçam sentados. Aprovado. Projeto de lei ordinário de número 30, de 4 de maio de 2022, ementa, dispõe sobre a instituição do programa de economia criativa no âmbito do município de Nilópolis e de outras providências. Autor, vereador Rafael Regis. Projeto de lei em segunda votação. Em discussão. Discussão encerrada. Em votação. Aqueles que aprovam permaneçam sentados. Aprovado. Projeto de lei ordinário de número 46, de 18 de maio de 2022, ementa, reconhece a utilidade pública a Federação de Jiu-Jitsu Profissional do Estado do Rio de Janeiro. Autor, vereador Rafael Nobre.
Projeto de lei em segunda votação. Em discussão. Discussão encerrada. Em votação. Aqueles que aprovam permaneçam sentados. Aprovado. Moção, requerimento de número 429 de agosto de 2022. Requer a mesa ouvindo a casa, moção de congratulações e aplauso ao excelentíssimo senhor Tiago de Brito Braga. Autor, vereador Leandro Hungria. Requerimento em discussão. Discussão encerrada. Em votação. Aqueles que aprovam permaneçam sentados. Aprovado. Moção, requerimento de número 401, de 29 de agosto de 2022, requer a mesa ouvindo a casa, moção de congratulações e aplauso à excelentíssima senhora Valdiceia Lima, autor, vereador Leandro Hungria. Requerimento em discussão. Discussão encerrada. Em votação. Aqueles que aprovam permaneçam sentados. Aprovado. Requerimento de número 402, de 29 de agosto de 2022, requer a mesa ouvindo a casa, moção de pesar à família pelo falecimento do senhor Roberto Amed Suede, ocorrido no dia 27 de junho de 2022. Autor, vereador Leandro Hungria. Requerimento em discussão. Discussão encerrada. Em votação. Aqueles que aprovam permaneçam sentados. Aprovado. Requerimento de número 403, de 29 de agosto de 2022, requer a mesa ouvindo a casa, moção de congratulações e aplausos à excelentíssima senhora professora Rita de Cássia Schettino Araújo de Melo, autor, vereador Leandro Hungria. Requerimento em discussão. Discussão encerrada. Em votação. Aqueles que aprovam permaneçam sentados. Aprovado. Requerimento de número 404, de 29 de agosto de 2022, requer a mesa ouvindo a casa que seja oficializada a empresa de ônibus Viação Nossa Senhora da Penha, com a máxima urgência possível, solicitando o retorno da circulação da linha 443 Nova Iguaçu Meia, via Engenho de Dentro, que teve sua operação suspensa sem qualquer aviso prévio no ano de 2020. Autor, Leandro Hungria. Requerimento em discussão. Discussão encerrada. Em votação. Aqueles que aprovam permaneçam sentados. Aprovado. Senhor presidente, folheira toda a ordem do dia. Não havendo mais nenhuma matéria na ordem do dia, passo para a explicação pessoal. Solicito, segundo o secretário, se há algum vereador inscrito para falar. Sim, senhor presidente. Vereador Rafael Regis. 10 minutos com a parte. Os caros colegas, eu retorno aqui a essa tribuna. Quero falar com você, artesão, cabelô, aquele que tem a sua barraquinha de cachorro-quente, aquele que faz as suas vendas, né, João, através de telefone, de rede social. Acabamos aqui de aprovar projeto de lei de minha autoria, que institui o programa de economia criativa. Quero agradecer a todos os meus colegas aqui que votaram favoravelmente. Dizer que nosso mandato é sensível ao momento que nós estamos vivendo. Infelizmente, muitas pessoas vivendo numa situação de pobreza muito grande, pessoas passando fome, passando necessidade, e o nosso mandato vai estar sempre em apoio a essas pessoas. E eu peço aqui ao prefeito Abrãozinho que venha aí, o caráter de urgência, aprovar esse projeto de lei, para que a gente consiga cada vez mais inserir o nosso micro, pequeno empreendedor dentro do nosso município. Quero falar aqui também, meus caros colegas, vereador Anderson Campos, vereador Marquinhos Trembon, que o debate de Vossas Excelências, eu não tenho a menor dúvida de dizer que está num nível muito melhor do que foi feito ontem pelos candidatos. Com todo respeito, né, Vossas Excelências trouxeram aqui para essa plenária um debate de um bom nível, de alto nível, coisa que infelizmente em muitos momentos faltou ontem.
corroboro aqui do vereador Farrosquinha, as duas candidatas mulheres surpreenderam, né? E que isso fique claro para a população, que o Brasil precisa e carece de novas lideranças políticas. Eu não quero falar aqui de A, B ou C, de que eu vou votar em X ou Y ou Z. Mas quando a gente vê um debate como esse, né, vereador Faustinho, fica claro esse sentimento, que nós precisamos de novas lideranças políticas e precisamos que a população assista aqui às sessões, que as pessoas se interessem pela política, porque a política é que dita, né, a regra, o rumo do futuro das vidas dos nossos filhos, dos nossos sobrinhos, dos nossos netos. É o que vai colocar comida no prato, é o que vai trazer emprego, é o que vai trazer dignidade para as pessoas. Então é muito importante que a gente entenda a importância do processo político. Então eu estou aqui como vereador dessa casa, parabenizando meus dois colegas por trazer esse debate aqui para essa mesa. Parabéns, vereadores. E que Deus continue abençoando o nosso município. Muito obrigado pela palavra. Solicito, segundo secretário, se há mais algum vereador inscrito para falar. Não, senhor presidente. 9. Perdão, vereador Jorginho Scalise. Vereador Jorginho Scalise, 10 minutos com a palavra. O vereador esqueceu de mim, subi aqui para te elogiar. Tá nervoso. Retorno à tribuna para dizer mais uma vez aqui que, né, nosso plenário aqui, mais uma vez, né, não está lotado, mas certamente se fosse ali do outro lado não caberia. Então, mais uma vez, a presença de todos aí, né, seja louvada. Agradeço a todos, nosso amigo Marquinhos aí, nosso professor de zumba, seja bem-vindo. Gostou? Tá bonito. Senhor presidente, meu retorno aqui é para dizer, né, que o vereador Anderson Campos, mais uma vez, está de parabéns, um projeto desse desafiador, né, e com certeza Vossa Excelência, né, acertou na mosca. E eu vou dizer que a gente já sabia, até porque eu sou presidente da Comissão de Constituição, Justiça e Redação, esse projeto já tinha tramitado lá e já tinha, né, o nosso aval, e nós sabíamos que ele iria passar aqui com louvor. O problema né, ir para o Executivo e ele retornar para essa casa sem que o prefeito sancione. Desde o início a gente deixou bem claro, né, Marquinhos, que as dúvidas deveriam ser esclarecidas aqui, como foi hoje, até porque você tinha algumas dúvidas, e eu acho pertinente o vereador vir aqui, né, defender o projeto, e os que têm dúvida vir aqui esclarecer, até porque a população também às vezes fica com dúvida, mas Vossa Excelência, mais uma vez, muito corajoso, né, defendeu aqui com bravura o seu projeto e essa casa está de parabéns. Agora, eu quero deixar uma observação aqui, né, estava conversando com o presidente, Rafael Regis, de que, mais uma vez, né, a gente faz votados aqui, né, eles são, o prefeito sanciona, ele é publicado em caráter, né, que é o normal, o trâmite normal, mas eles não são executados na outra ponta. Acabei de falar para ele aqui que tem um projeto de serviço nessa cidade. Sexta-feira eu passei e tinha ali no centro da cidade, ali um rapaz. Sim. O senhor me concede a parte de 1 minuto? Com certeza. Termina o teu raciocínio, depois. Tinha um rapaz ali no centro da cidade, quase ali em frente à padaria Topázio, retirando no centro da cidade, retirando com uma carroça, né, uma quantidade absurda de entulho, né, você dá para notar que o cavalo não ia aguentar. Se ele fosse subir a Alberto Teixeira, né, se ele fosse subir a Getúlio Vargas, porque na Getúlio Vargas você indo em linha reta é contramão. Alberto Teixeira em linha reta é contramão. Então, para qualquer lado que ele fosse, Farrosquinha, ele ia
subir. Alberto Teixeira e Getúlio Vargas. Então, né, eu na hora peguei o meu telefone e falei com quem direito, mas né, disse que era uma lei aprovada por essa casa, não é só pelo vereador, todos nós aqui aprovamos, essa lei foi sancionada e o prefeito também. Agora, não fiscalizar é um problema grave, é um problema seríssimo. Eu costumo dizer que quem infringe a lei é um fora da lei, quem não cumpre a lei é um fora da lei. E tem gente ainda usando tração animal nessa cidade e está por aí andando. Para mim, essa pessoa é um fora da lei. Sem mais, né? Muito obrigado. Uma saída à parte, vereador, um minutinho. Sim, desculpa. O que leva à não execução das leis nesse município? Falta de interesse. Mas até quando? Não sei. Por que a gente vai ficar fazendo isso? A gente está fazendo o que aqui? O que nós estamos fazendo aqui? Por que a população paga o nosso salário? Para quê? Projeto tão legal do vereador Anderson Campos, eu acho hiper pertinente o vereador Marquinhos Trembon discutir o projeto, porque tem não só o do senhor Anderson Campos, mas como todos os projetos que passam por essa casa, tem que haver um amplo debate, porque a população tem que estar informada do que está se passando aqui. E mais uma vez eu convido a população nilopolitana para vir à Câmara, ela tem que participar, é o principal interessado, porque atinge e influi na vida deles diretamente, sendo bom ou ruim. Quem escolheu os vereadores aqui foi o povo, quem escolheu o prefeito Abraãozinho foi o povo, e daqui agora um mês temos eleição de novo, e a gente vai viver assim até quando? O que nós estamos fazendo aqui, vereador? O senhor até faz um trabalho excelente aí há vários anos, não só como vereador agora, mas como secretário. O vereador Rafael Regis acabou de aprovar um projeto de lei aqui nessa casa que não vai ser cumprido, que não vai ser. E a ponta, como é que funciona? Até quando? A gente sabe que as coisas têm que modernizar, as coisas têm que andar, temos que ter celeridade com as coisas. E como é que funciona? Vereador, eu já disse que... O povo vai ter essa resposta quando? Eu já disse aqui que essa casa, já que o Executivo não toma parte dos projetos aprovados, eu acho que essa casa deveria sair à rua e começar a executar. Porque é lei? É lei. É lei. Esse dia, tem um decreto do prefeito, falecido prefeito Farid Abrão, que eu não lembro o número, é o decreto do parcelamento das dívidas do município, do IPTU. O morador comprou um imóvel, falou, pô, Faustinho, será que não me ajudaram? Fui lá e a secretária negou o parcelamento. Eu voltei e tem um decreto do prefeito, que eu não lembro o número agora, vereador, o senhor até me desculpe a minha falta de informação, que permite com que o morador parcele aquele imposto. E a secretária queria receber de uma vez só. Como é que faz o trabalhador para pagar alguma coisa de uma vez só hoje? Como é que faz? Como é que as leis não são cumpridas no município de Nilópolis? O vereador Anderson Campos tem um projeto de lei que eu sou entusiasta, assim como o senhor também. Na verdade, são dois. A escola cívico-militar. Eu acho que é um projeto 10. E o do hino nacional. Independente de religião, cor, credo, o hino nacional tem que ter tocado nas escolas municipais. Até mesmo porque é lei. E a lei tem que ser cumprida. E se não cumpre a lei, é fora da lei. Alô, prefeito Abraãozinho Davi, as leis têm que ser cumpridas. Obrigado, vereador. Um abraço. Sim? Pegando um gancho na sua fala, muito feliz. Primeiramente, a gente tem que esclarecer a questão da lei, porque eu fui autor da lei, claro, né? Mas a lei é do munícipe. Qualquer cidadão de cobrar que a lei seja de fato, aí é que está, vereador. As leis não são divulgadas. Sim. Eu acho que até os órgãos competentes, né? Eu acho que eles não recebem a informação. Correto? Que virou lei, que é obrigado. Não, a lei é uma lei municipal. E eu fico muito triste. Porque assim, como é que o prefeito sanciona uma lei e que ela não é cumprida? Estou dando um exemplo, tem uma lei da Semana do Meio Ambiente. Aí tu coloca a primeira semana de agosto, ou julho, eu não me recordo bem. Aí tu chega, não tem uma comemoração, uma festividade
para aquela tal lei. Assim como tem lei do dia de alguma coisa. Também não é cumprido. Concede a parte, por gentileza. Semana. E eu fico querendo saber como é que as coisas vão se resolver, Leandro Hungria. Vereador, como é que as coisas vão se resolver nesse município? Já falei, a gente tem que botar esse município para andar para frente. Porque nós que damos divulgação, porque se nós não dermos divulgação naquilo que foi criado, a gente não consegue. Eu duvido você fazer uma pesquisa, tem uma lei que autoriza, eu vejo Marquinhos aqui, eu lembro dos animais, o transporte de cachorros de pequeno porte ou gato em ônibus municipais. Eu tenho certeza que 99% da população não sabe disso. Ô vereador. E onde está a divulgação disso? E quando o senhor pega e divulga uma lei dessa nas suas redes sociais, as pessoas acham até que está de brincadeira, né? Mas porque depois ninguém vê sendo cumprido. Obrigado pela parte, vereador. O vereador Marquinhos tem trem bom, quer fazer uso, vai pedir. Tá, então posso terminar aqui? Nada, irmão. Estamos juntos. E só para terminar aqui, dizer que a gente continua vendo, por exemplo, eu tenho catalogado mais de 300 veículos abandonados em estado de composição na rua que a gente não consegue retirar. Os senhores devem receber aí inúmeras reclamações, como eu também. Já andei tirando algumas aí. Tem uma lei nessa casa aprovada pelo vereador Rafael Nobre, no mandato passado, sobre isso. Sim. Tem uma lei em vigor no município sobre o reboque do carro largado no meio da rua. Eu não sei o número certo dela, mas está aí. Tem aí aprovado. E esse projeto, vereador, ele não era executado porque não definia o local. Eu fiz um projeto definindo o local e o prefeito sancionou ele. Esse local é o espaço público lá na França Leite, né, no depósito público. Lá você pode recolher o veículo em mais tarde de conservação, porque veja bem, para terminar aqui, para não estender muito. Espaço tem, né? Espaço tem. Um veículo sem roda, sem vidro, sem motor, ele é um veículo. Ele deixou de ser um veículo. Ele é uma sucata, ele é lixo. Então, ele tem que ir para o depósito público. Obrigado, boa tarde, fique com Deus. Solicito ao segundo secretário se há mais algum vereador inscrito para falar. Vereador Marquinhos Trembom. Vereador Marquinhos Trembom, 10 minutos com a parte. Bom, sempre falo muito perto. Estava ali observando o debate de Vossas Excelências e me veio aqui um pensamento, e vou depois pedir as informações do nosso guru Luizinho para ver a melhor forma de construirmos essa lei. Porque como é que faz uma marca de sabão em pó, por exemplo, ficar conhecida no mercado? Colocando ela na mídia repetidamente para que ela pegue. E aí os cidadãos brasileiros em geral que estão vendo aquilo na mídia acabam consequentemente aderindo àquela ideia. Auxílio Brasil está aí para isso, né, vereador? Então, me veio essa ideia ali. Vou sair daqui, junto com os caros colegas, com essa incumbência de criar uma lei que obriga o Poder Executivo, a Secretaria de Comunicação do Poder Executivo, a divulgar as leis lá no site do Executivo, que tem um alcance muito grande. E aproveito aqui encarecidamente para solicitar ao nosso amigo, grande profissional Pimenta, que sempre esteja reforçando isso nas redes sociais da Câmara, também as leis dos novos colegas vereadores. Eu acho que dessa forma conseguiremos alcançar o maior número de pessoas possíveis na nossa cidade, né, obrigando o Poder Executivo a divulgar as coisas que acontecem aqui também na Câmara
principalmente as leis, e nós vamos ter, sem sombra de dúvidas, uma conscientização do cidadão e ele irá cobrar as leis no município. Eu creio que isso vai colaborar muito para a gente diminuir essa discussão aqui desse cumpra-se. Poderíamos também criar ou propor ao Poder Executivo, ou então aqui mesmo na Câmara, essa comissão aí do cumpra-se, porque lei não é para ser discutida, é para ser cumprida. Então, deixo aqui essa ideia, peço aos nobres vereadores que, se puderem se reunir na sala de reuniões, a gente está, debatendo isso melhor, da melhor forma que vamos construir isso, para que essas leis, são mais de 6 mil leis na cidade de Nilópolis, construída pela Câmara dos Vereadores. Isso requer esforço, tempo, dedicação. Isso não pode ficar só no papel, tem que ser colocado em prática. Então, vou propor essa lei aí. Quero saber do nosso amigo vereador, do nosso amigo Luizinho, se isso é constitucional, é claro. Se a gente pode criar uma lei aqui obrigando a comunicação do Executivo a divulgar isso. Conceda a parte, vereador. Vereador, tem uma lei de minha autoria tramitando para colocação de cartazes das leis. É uma ampla divulgação, não nos canais de comunicação, mas sim em cartazes. Porque, por exemplo, como eu falei com o vereador Anderson Campos, se em cada escola tivesse a lei dele para cumprir, toda escola tem um moral, o hino nacional. Eu lembro perfeitamente, quando eu era criança, firme cobrir hino nacional. Todos aqui lembram. Até mesmo porque acho que um vereador falou a respeito disso, que a lei não é para a gente, acho que foi Vossa Excelência que falou, é para o munícipe. Então, a cobrança por parte da sociedade, em todos os setores públicos, e até mesmo privados, vai forçar o cumprimento da lei. É igual o lojista, tem lá o Código de Defesa do Consumidor, tem que ter a lei. Tem que ter a lei dentro do seu estabelecimento, dependendo. Agora, quantos equipamentos a prefeitura tem hoje? São centenas de equipamentos. Se todo equipamento, se for de escola, a gente coloca as leis das escolas, como o hino. Exatamente. Se for de cultura, a gente bota dentro da Secretaria de Cultura. Aí assim vai se tornando o conhecimento das leis do nosso município. Assim como Vossa Excelência falou no site. Hoje em dia, na era digital, é site, Instagram, redes sociais, e ali, cada dia, vai divulgando uma lei ali, de forma didática, que é importante, não só aquela coisa burocrática para que a pessoa leia. É isso, Obrigado vereador. pela parte, vereador. Muito obrigado aí pela oportunidade. Se for oportuno, pedirei a parte. Parabéns pela iniciativa, vereador. Lembrando a todos os caros colegas que nós temos o instrumento de denunciar os órgãos competentes na Justiça, o Ministério Público, quando for necessário. Solicito o segundo secretário se algum vereador inscrito para falar. Não, senhor presidente. Não, antes de concluir a sessão, eu quero aqui dedicar essa sessão ao meu pai, eterno vereador presente nessa casa, vereador Regis de Oliveira, que se faz presente na plenária, ali está escondido, mas não passa despercebido não. Te amo, pai, obrigado por tudo. Não havendo mais nenhum vereador para falar, encerro a presente sessão, marcando a próxima para quarta-feira, dia 31 de agosto, no horário regimental.